servidor público da Prefeitura de Campinas, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a redação da VUNESP, que conforme edital, vocês terão que produzir um texto dissertativo argumentativo e eu vou mostrar pra vocês como arrasar na redação. Mas antes de entrar nas informações do edital, falar dos cargos, falar da pontuação e dos critérios de avaliação da VUNESP, eu quero muito falar que eu fiz um concurso pra VUNESP aí em São Paulo. Eu fiz pra Prefeitura Municipal de São José dos Campos por cargo de professor de língua portuguesa. Eu fiz em 2014. Eu quero até mostrar que eu tenho as provas aqui. Gente, eu guardo tudo. Eu tenho prova do vestibular que eu fiz em 2007. Eu tenho tudo guardado, enfim, eu sou essa pessoa. Gente, eu fiz concurso, tá aqui até, ó, o logotipo da VUNESP. Eu acertei 34 e eu errei 16 questões. Era um total 50 aqui, ó. Tá, o meu negocinho, a data aqui, ó. Tá vendo que é 2014, né? Então, mês 8 fiz aqui, fiquei em 40º lugar para professor de português. E aí, eis que em 2016, em março, eu recebo uma cartinha. Não vou nem colocar aqui muito próximo por causa do meu endereço, tá? Mas recebo uma cartinha da Prefeitura de São José dos Campos, porque na época, gente, a gente recebia a convocação por correio. Tô velha, né, gente? Tô velha. Recebi a cartinha, não tava aguardando, porque fiz o concurso em 2014. Final de 2014 já era mais de um ano, né? Recebi em março de 2016 a minha convocação, né? E aí recebi a cartinha da prefeitura. E aí o meu nomezinho aqui, mostrar pra vocês, ó. Meu nomezinho aqui, ó. Luana Soares de Souza, 40º lugar. E falando dos documentos, né, que eu precisaria pra assumir. Eu acabei não assumindo, eu tava no doutorado na época. Achei que não valia a pena. E hoje eu sou servidora pública da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, né, e tô há 7 anos nesse concurso. Minha família aqui do Mato Grosso, então eu optei por ficar aqui, mas fui convocada e, enfim, eu fui super bem, né, porque, gente, ó, 34 certas, 16 erradas e fiquei em 40º lugar. Mas quando a gente fala de concurso público, realmente é concorrido. Então, para você conseguir a aprovação, conseguir ser convocado e não esperar tanto tempo, você consiga ficar no primeiro lugar, você tem que trabalhar a sua estratégia de redação. Não tem como você querer ficar em uma posição muito boa, já querer assumir logo, se você não se dedicar para a redação. Ainda mais porque a gente vai ver que tem nota mínima. Se você não tirar a nota mínima, já está automaticamente desclassificado. Eu vou falar bastante sobre a VUNESP, sobre possibilidades aí de como é que ela pode abordar a redação. E eu quero dizer que eu gosto muito da VUNESP no aspecto da redação, porque ela é uma banca que ela coloca muita informação, sabe, sobre redação nos editais. Então, isso ajuda muito o candidato, porque tem banca que coloca pouquíssimas informações sobre como a redação vai ser avaliada e o candidato fica um pouco perdido. Então, a VUNESP, ela soca, literalmente, muita substância em relação a como a redação é avaliada. Isso traz muita transparência para o processo. Então, é uma banca que, quando a gente fala de redação, eu gosto muito, porque ela realmente ajuda os candidatos, porque ela deixa muito claro o que é proibido, o que é possível, o que atribui nota, o que não atribui. Ela é muito clara nesse aspecto, ela é muito objetiva e ela realmente contribui bastante nessa análise em relação à redação. Então eu quero dizer que no caso desse concurso, a redação ela vale 100 pontos. Gente, é muita coisa. Não é possível que você vai jogar o seu sonho fora por conta da redação. 100 pontos é muita coisa. Conforme edital, o texto tem que ser um texto dissertativo argumentativo. Eles determinam lá algumas coisas muito legais, porque é uma coisa que fica explícita no edital, que já ilumina muito a vida dos candidatos, porque quando a gente fala de redação para concurso, a gente tem 3, 4 meses de estudo, né, entre publicação do edital e inscrição até o dia da prova. Quanto mais informação a gente tem, mais fácil é fazer redação. Então, no caso desse edital, uma das coisas que ela estabelece é que modelos de redação são proibidos. Então, não adianta você querer chegar com algo decorado e socar lá na prova. Não tem como, gente. Você precisa aprender redação, porque ela coloca no edital redações com cópia, com modelos, serão automaticamente anuladas. Então, gente, eu sempre falo, o esforço que você faz para aprender a decorar um modelo é a mesma coisa que você faz para aprender uma estratégia de redação para qualquer tema. Então não fique na ilusão de que você vai pegar atalho. Cara, o jogo de se tornar servidor público no Brasil é um jogo para adultos. É criança que quer decorar, criança que quer modelo, criança que quer atalho, criança que quer ficar tentando achar conteúdo gratuito no YouTube achando que vai ser suficiente. Não vai. Óbvio que meu conteúdo vai ajudar muito, como ajuda muita gente, mas não é suficiente. Porque a gente sabe que tem que ter um passo a passo, tem que ter um caminho. O que eu trago aqui é só a superfície da redação, porque eu tenho pouco tempo aqui. Eu tenho um trabalho que é desenvolvido com correção de redação que é muito mais profundo.
Então, o jogo do serviço público não é o jogo do atuário, é o jogo de quem paga o preço, de quem se dedica. E aí eu espero que você não vai receber cartinha, como eu recebi, que hoje em dia é tudo PDF, tudo no e-mail, mas você vai conseguir a sua convocação, você vai conseguir assinar o seu termo de posse se você se dedicar, porque o jogo do... Gente, eu sempre falo no TikTok e Instagram, o jogo do serviço público é como medicina. Quem tá fazendo medicina no Brasil não fica assim, vou começar a estudar perto da prova. Vou deixar pra ver na última semana da prova o que eu vou fazer. Não, o jogo da medicina no Brasil é um jogo de investimento. Eu não falo nem só financeiro, mas de tempo. Os meus alunos que fazem medicina se dedicam desde janeiro. A prova é em novembro do Enem. Tem gente em janeiro pronta, não fica esperando o carnaval passar pra acordar pra vida. Gente, servidor público no Brasil é a mesma coisa. É um jogo pra adultos. Você não pode ficar esperando a última semana da prova pra se preparar. Então, a redação vale 100 pontos, é muita coisa. E aí, voltando à questão dos modelos. A VUNESP estabelece no seu edital que modelos são proibidos. Então, você vai ter que aprender redação para qualquer tema. E, especialmente a VUNESP, porque ela traz temas atuais, temas contemporâneos. Então, não tem como a gente ficar tentando acertar na loteria, vendo apostas de tema. Para que você quer aposta de tema? Sendo que você não sabe qual tema que vai cair. É muito mais fácil aprender uma estratégia para qualquer tema de redação. Então, não fique preso em relação ao que a VUNESP vai cobrar. Ela cobra temas atuais. Pode cair inteligência artificial, pode cair educação, pode cair cidadania, saúde, meio ambiente. A gente não tem controle disso. Então, é importante que você aprenda redação para qualquer tema. Outra questão também. Nesse concurso, a gente tem muitos cargos. Então, tem lá para arquiteto, tem para engenheiro, tem para professor, para pedagogo. Então, a gente tem aí várias possibilidades de eixos, né? Então, não é um concurso da área da educação. É um concurso que tem vários cargos. Tem para contador também. E esses cargos exigem redação. Então, não fique preso também pensando, eles vão cobrar exatamente o meu cargo. Vai ser uma redação que envolve tema que envolve o meu cargo. Não necessariamente. Porque como a gente tem muitos cargos, há a possibilidade dela cobrar qualquer coisa. Gente, ela pode cobrar desde jornada de trabalho, a questão do uso de medicamentos, a questão da ética no serviço público, ela pode cobrar a questão da tecnologia na educação. São muitas as possibilidades. Então tá, professora, se são muitas as possibilidades de tema, como eu me preparo para a redação? Existem muitas possibilidades de citações e leis que se encaixam para muitos temas, né? Então eu sempre apresento para meus alunos um conjunto de citações e leis que se encaixam para muitos temas. E a partir disso, a gente conecta ali com um tema específico. Então, inclusive, se você quer aprender esse passo a passo, essa estratégia, aqui no primeiro link abaixo, tem o link do meu curso de relação para concurso público. E lá a gente fala da VUNESP, todas as outras bancas, BFC, FGV. Eu tive 2 alunos nota máxima na FGV, no concurso da Polícia Militar do Rio, mais de 300 aprovados na Selecom, enfim, eu tenho muito conhecimento sobre redação e eu entendi exatamente o que as bancas querem ver. Então, no caso do edital de vocês, a gente não sabe o tema da redação, então se prepare para qualquer tema. E é isso que eu ensino, redação para qualquer tema. Além disso, a gente tem 4 critérios de avaliação no edital de vocês. A gente tem o aspecto da argumentação. Então tem essa questão do conhecimento do tema, da abordagem que você faz, o aspecto da estrutura, então eles vão avaliar a questão de parágrafos, como é que você introduz, como é que você conclui, como é que é a sua argumentação, então essa parte da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Também tem a parte de língua portuguesa, então eles vão avaliar acentuação, ortografia, e eu até fiz um vídeo no TikTok, depois você me segue lá, @conversalu, que uma aluna minha está se preparando para o concurso da Polícia Militar de Sergipe e ela mandou uma redação na plataforma. E ela usou a palavra corrupção em algum momento do texto. E ela não colocou cedilha. E muita gente vai falar, mas é só cedilha, né? Cedilha é aquela vírgulazinha embaixo do C. Isso aí não vai tirar ponto. Sendo que no edital falava que erros ortográficos, erros gramaticais de acentuação, o candidato ia perder ponto. Então, gente, você não tem que discutir isso. Se a banca estabelece que a língua portuguesa, a norma padrão, é a cobrada naquele texto, você não pode ficar errando toda hora vírgula, ponto, crase, ortografia, morfossintaxe, não pode. Tanto que no curso, a gente tem uma aula lá sobre principais erros de língua portuguesa. Por quê? Ao longo da minha jornada como professora há 10 anos de redação, eu percebi que existe um conjunto de erros que todos os candidatos cometem. Gente, todos os candidatos cometem esses erros. Então eu percebi que tem erros de, por exemplo, concordância, tem erros de crase, de vírgula, que os candidatos sempre cometem. Então a gente analisa várias redações dos meus alunos e eu vou mostrando, né, esses erros mais comuns. Então, se você tem 3, 4 meses para estudar para um concurso, não faz sentido você querer pegar uma gramática para melhorar a língua portuguesa da redação. Você não tem esse tempo. Você já pegou uma gramática para estudar lá todas as classes? Não dá tempo, gente, não dá tempo. Então, o nosso estudo para a língua portuguesa precisa ser muito estratégico, tá? Então,
Você precisa ter uma estratégia de redação bem consolidada para que você não fique errando a língua portuguesa. E o último critério de avaliação, então a gente falou já de argumentação, estrutura, língua portuguesa, e a gente também tem a parte de coesão, que é o uso de conectivos e toda essa organização da coesão textual no seu texto. E dentro do curso eu apresento, inclusive, como utilizar esses conectivos para aumentar a sua nota. Então, tendo esses 4 critérios muito bem estabelecidos, e você conseguir trazer isso da grade de correção para a sua redação, você consegue uma ótima nota, você consegue 100 pontos. E a banca ainda coloca que redações com menos de 50 pontos já estão automaticamente eliminadas. Então, assim, tirou 55, tirou 60, ok, tá dentro. Porém, uma redação com 55, 60 pontos não tem uma pontuação expressiva para garantir a aprovação. Então, o que seria uma pontuação expressiva para garantir a aprovação? No mínimo 95 pontos. Professora, mas eu nunca fiz redação na minha vida. Professora, eu odeio escrever. Professora, eu odeio a língua portuguesa. Existe, é o caso. No TikTok eu sempre recebo, professor, eu odeio redação. Gente, você gostar ou não, você gostar, você não gostar, você odiar ou não muda a realidade. O edital está publicado, existem 2 alternativas. Você reclama que não gosta de redação, você aprende uma estratégia. E a redação, gente, é como fazer um bolo. Existe uma receita, existe um passo a passo. Seguindo o passo a passo, você consegue ter resultado. Se você fizer alterações no passo a passo, eu não quero seguir essa receita, você não vai ter resultado, não vai ter bolo, não vai ter redação. Então, o que eu faço nos meus cursos? Como a gente tem pouco tempo no caso de concurseiro, eu tenho uma estratégia muito bem definida, delimitada do que fazer em cada parágrafo. Se o candidato, ele seguir esse passo a passo, ele consegue resultado. Então, é só sobre seguir o passo a passo, saber a hora de colocar o ovo, o leite, saber a hora de fazer a mistura, a hora de colocar no forno, qual a temperatura correta do forno. Redação, a mesma coisa. Como que eu coloco a Constituição Federal? Como que eu trago aquela citação? Como é que eu amarro as minhas ideias na conclusão? Então, por exemplo, no edital de vocês, coloca que título não vale ponto. Ótimo, VUNESP, maravilhosa nesse aspecto, porque muito candidato fica perdendo tempo pensando em título, então não atribui nota para título. Outro aspecto do edital fala que propostas de intervenção, ou seja, soluções, não são obrigatórias. Então, não é preciso ter, mas ela também não fala que não tem que ter. Então, a gente pode sim colocar uma solução. Então, gente, seguindo um passo a passo, seguindo uma organização, uma metodologia, você consegue resultado, mesmo que você nunca tenha feito redação. Uma das coisas que eu trabalho muito é a questão da mentalidade, gente. Mesmo que você nunca tenha feito uma redação na vida, mesmo que você não goste de ler, as pessoas tendem a achar que eu tenho que ler 10, 20, 30 livros para daí ficar bom em redação. Esquece, gente. Redação para concurso é uma estratégia, você não vai dar sua opinião, você vai colocar o que a banca quer ler. Então eu, por exemplo, já sistematizei as citações que a VUNESP gosta de ler. Então a gente tem citações lá no e-book do Bauman, do Sartre, citações do Nelson Mandela, citações do Steve Jobs, do Kant. Um conjunto de citações que as bancas gostam de ver e que não tem a ver com o meu gosto pessoal, tem a ver com o que faz sentido para aquela banca. Então a gente tem que começar a quebrar essa ideia de que eu tenho que fazer uma redação que mostre a minha opinião e que eu gosto de ler. Não tem nada a ver com o nosso gosto, tem a ver com atingir os critérios de avaliação da banca. Então quando a gente entende, né, essas regras, a gente consegue fazer uma redação que realmente traga uma boa argumentação, com um bom uso de conectivos. E eu sempre falo, redação para concurso tem que ter lei e citação, não adianta querer fazer uma redação que você apenas expresse as suas ideias. A própria banca coloca que se tiver o uso da palavra eu, pronome primeira pessoa do singular, eu, o candidato ele vai ter redução da nota, isso está no edital. Nossa, a VUNESP foi maravilhosa colocando tudo isso pra gente. Que são informações, gente, que não estão nos editais de maneira geral. A VUNESP só explicitou que todas as bancas já definem como critério. A questão é que a VUNESP ela deixou claro, mas essas regras funcionam para todas as bancas. Então, você chegar lá colocando eu penso o quê? Eu acho que não vai funcionar, porque já vai ter redução de nota. Então, é sobre aprender uma estratégia com boas citações, com boas leis, que contemple discursivamente o que a VUNESP quer ver. Quando a VUNESP aborda temas atuais, né, coloca atualidades, ela quer muito que você discuta a questão da fragmentação do indivíduo, os impactos da tecnologia na sociedade, a defesa dos direitos humanos, a defesa da Constituição Federal, a defesa da solidez nas relações, da dignidade humana, da inclusão de grupos marginalizados. Então, é tudo sobre entender o que a VUNESP quer ler discursivamente. E eu consegui sintetizar isso numa metodologia muito simples para concurseiros que estão prontos para dar o próximo passo, que cansaram de conteúdo fragmentado nas redes sociais e querem algo efetivo. Então, se você quer ser meu aluno, quer garantir aprovação na Prefeitura Municipal de Campinas, Banca VUNESP, eu estou te aguardando. O curso está aqui abaixo. Já curte esse vídeo e compartilha com quem vai fazer esse concurso.